aos Filipenses. Essa carta foi, logicamente, escrita por Paulo e ela foi escrita mais ou menos no ano 60, entre 60 e 62 depois de Cristo. E Paulo estava na prisão quando escreveu essa carta. E é incrível que Paulo mais à frente vai falar de alegria e mesmo na prisão, mesmo passando essa situação difícil, ele vai demonstrar alegria em Cristo Jesus. Esse primeiro capítulo, principalmente esses primeiros versículos do 3 ao 11, não, ao 10, isso, do 3 ao 11, perdão. Do 3 ao 11, Paulo ele vai mostrar para a gente o retrato da igreja de Filipenses. A gente está lendo esses versículos, a gente vê como é que era a igreja de Filipenses. É um retrato que a gente vê desta igreja. E assim, é um retrato muito bonito, é uma imagem muito bonita. Paulo produz para a gente, através das suas palavras, uma imagem muito bonita sobre essa igreja. E essa igreja tem algo profundo a nos ensinar e tem características maravilhosas a nos ensinar que eu gostaria de compartilhar com os amados esta tarde. O versículo 3 diz: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Olha que coisa interessante. Toda vez que Paulo se lembrava daqueles irmãos, ele agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos. Eu chamo isso, e até um conceito da neurolinguística, né, de memórias afetivas. Paulo, toda vez que lembrava daqueles irmãos, ele tinha uma boa memória, trazia uma boa recordação daqueles irmãos. Ele lembrava daqueles irmãos e a lembrança daqueles irmãos fazia ele se sentir bem. Ele se sentia querido, ele se sentia importante. Aquilo ali trazia um sentimento de tranquilidade, de paz, de alegria, uma saudade, uma linda saudade daqueles irmãos, uma boa saudade. E aí eu faço uma pergunta para você que é cristão, para você que está nos ouvindo agora, meu amado. A sua ausência causa saudade nas pessoas? Será que quando as pessoas lembram de você, o que elas sentem? Qual a lembrança que elas trazem quando elas pensam em você? Quando elas pensam no seu nome? Será que quando elas pensam em você, elas sentem algo bom? Elas sentem uma boa saudade? Elas falam, poxa vida, estou com tanta saudade de fulano, de cicrano, ele é tão bom, é tão amável, é uma pessoa que me traz tanta paz, uma pessoa que parece com Jesus, eu me sinto bem na presença dele. Ou será que quando as pessoas lembram de você, elas falam assim, poxa vida, né? Me lembrei daquele cara, Deus foi uma coisa ruim agora, né? Aquele cara assim, só me traz problema, quando eu estou perto dele, é um negócio ruim que eu sinto. Quando fala o nome dele, eu me sinto até assim meio ruim. Como é que as pessoas lembram de você? Qual a sensação que a sua presença tem causado nas pessoas? Qual é a sensação que as pessoas têm quando lembram do seu nome? E aquela igreja era uma igreja amada por Paulo. Paulo, quando lembrava dos amados irmãos, ele agradecia a Deus pela vida daquelas pessoas. E aqui eu aprendo algo muito interessante. A maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, também é uma forma de adorar a Deus. Nós adoramos a Deus também quando nós tratamos as pessoas com singeleza, com fraternidade, com generosidade, com o amor de Deus. Paulo agradecia a Deus pela vida daqueles amados irmãos, agradecia a Deus pela existência deles, e aquilo dali fortalecia aqueles amados irmãos, porque eles sabiam que eram importantes para o apóstolo Paulo. Você é importante para alguém? Você causa boas lembranças em alguém? As pessoas, quando lembram de você, elas se sentem bem, sentem saudade de você. E aí, a gente pode até perguntar assim, mas pastor, o que foi que aquela igreja fez para que Paulo, né, tivesse assim tantas boas lembranças, se sentisse tão bem, sentisse uma saudade daqueles irmãos toda vez que lembrava deles? Aí a resposta está lá no versículo 7. Dá um pulo lá no versículo 7, você vai ver. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Olha que coisa interessante. Essa era uma característica de toda a igreja.
Ele deixa isso bem destacado. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Para a gente entender de uma forma bem simples, aquela igreja era uma igreja que trazia saudades a Paulo, era uma igreja que trazia boas lembranças, era uma igreja que estava no coração de Paulo, porque era uma igreja que participou de todos os momentos mais importantes da vida de Paulo. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de paz, nos momentos de perseguição, nos momentos de liberdade, nos momentos de prisão, nos momentos onde Paulo estava no seu evangelho livre, mas estava preso, aquela igreja estava lá junto com ele. Aí nós aprendemos que uma igreja, que pessoas que moram em nosso coração, são pessoas que nos fazem o bem, são pessoas que estão conosco a todo momento. E isso é muito importante para nós como igreja. Você como igreja do Senhor, você como parte da igreja do Senhor, como parte do corpo de Cristo, você está presente nos momentos onde as pessoas mais precisam de você? Quando o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu amigo, as pessoas que você conhece e as pessoas que você não conhece até, elas estão precisando de ajuda, você está lá perto delas para estender a mão? Ou você só está no momento bom? Você só está no momento que está tudo legal? Você só está no momento que está tudo bem com aquela pessoa? Quando alguém nos convida para ir para o churrasco, a gente está lá. Mas às vezes para orar por alguém que está doente, ou então para ajudar, para estender a mão, para dar algum tipo de ajuda, às vezes a gente não quer. Então essa não é uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que está presente em todos os momentos. Ela compartilha os momentos da vida dos seus irmãos. Os irmãos sabem que podem contar um com o outro todo momento. Os irmãos sabem que podem contar com o outro, com o próximo. Sabem que fazem parte de uma comunidade onde cada um se ajuda, onde cada um compartilha, onde cada um é generoso, é fraterno, onde cada um participa de cada momento que um passa, seja esse momento bom ou ruim. E esta era uma característica da igreja de Filipenses. É uma igreja que compartilhou com Paulo todos os seus momentos. O versículo 4 tem algo muito interessante. Paulo diz: em todas as minhas orações em favor de vocês eu oro com alegria. Paulo, ele orava por aquela igreja. E é importante nós aprendermos também a orar pelos outros, a orar pela nossa igreja. Nós estamos, amados, vivendo uma sociedade muito egoísta. Às vezes até na oração nós somos egoístas. Até na oração a gente lembra só da gente. A gente pede só pela gente. A gente intercede só pela gente e pelos da nossa família, pelos que estão próximos da gente. Mas nós temos que aprender a orar pelo outro também. Nós temos que aprender a apresentar as pessoas nas nossas orações. Apresentar não só as pessoas da igreja, como pessoas que não são da igreja. E não só apresentar pessoas que nos amam, que gostam de nós. Mas nós também temos que apresentar aquelas pessoas que não gostam da gente. Orar pelos que nos perseguem. Orar para que Deus abençoe, para que Deus seja justo, para que Deus mude, transforme. Orar por quem nos persegue. Porque orar só por quem nos faz bem é muito simples. Nós temos que orar também pelas pessoas que não nos fazem bem. E Paulo, ele vai provar isso em outras cartas, quando ele pede para que os irmãos orem pelas autoridades, orem por todos os homens. E Paulo está falando de autoridades que perseguiam a igreja, até matando os cristãos, colocando na prisão muitos cristãos. E é justamente para essas autoridades que perseguiam os cristãos do primeiro século que Paulo pede oração por eles. É por isso que é muito importante que a gente possa entender que a oração deve abraçar a todos. Independente se você gosta da pessoa ou não, independente se ela gosta de você ou não, ore por ela. Porque nós somos curados, transformados quando nós oramos por outros. Você quer um exemplo disso?
Jó 42 e o versículo 10 diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Ou seja, você conhece a história de Jó. Jó estava vivendo a maior crise da sua vida. Estava doente, cheio de feridas, tinha perdido 10 filhos, tinha perdido todos os seus bens, né? Estava ali naquela situação deplorável, estava ali naquela situação que ninguém aqui gostaria de passar. Jó, ele é na Bíblia um exemplo de sofrimento. Estava sofrendo e Jó poderia muito bem estar gastando as suas energias orando por ele mesmo, intercedendo por ele mesmo, mas no mais profundo abismo, na mais profunda prova, na mais intensa prova, no mais árduo problema, na mais difícil situação, Jó ora pelos seus amigos. Na situação mais difícil, Jó lembra, lá na sua situação difícil, de orar não só por ele, mas Jó ora pelos seus amigos. E orando pelos seus amigos, Deus vem e muda a sorte de Jó. Nós aprendemos que se nós quisermos sermos alcançados por essa graça, por essa bênção, nós temos que aprender a orar pelas pessoas. As pessoas que nós amamos e aquelas que a gente precisa aprender a amar também. A gente tem que orar por cada pessoa e é orar pelo outro que nós somos curados. Amém? E é importante que a gente interceda pela igreja, que a gente interceda por cada membro da igreja, que a gente interceda pelos líderes da igreja, pelas pessoas que são usadas por Deus para poderem levar a palavra de Deus pela nossa igreja. Faça isso. Ore pelas pessoas. O versículo 4, né, a continuação do 5 diz, por que Paulo orava por esses irmãos? Ele vai explicar: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha que coisa linda, a igreja de Filipenses era uma igreja que cooperava com o Evangelho desde o primeiro dia até aquele momento, ou seja, era uma igreja de constância, estava constantemente cooperando com o Evangelho, cooperando com a palavra de Deus, cooperando com a propagação do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente não evangeliza só indo. Quem vai evangeliza, mas quem fica e apoia quem vai também é o evangelista. A gente não é missionário só indo, aquele que vai é missionário, mas aquele que fica e apoia missões também é um missionário. E a igreja, principalmente em Boca do Acre, tem que começar a abrir a visão para a importância das missões mundiais. Nós temos que apoiar instituições, irmãos que estão em outros países, evangelizando outros povos, de outras línguas, de outras nações. Nós temos que apoiar esses amados irmãos e apoiar não só em oração, mas apoiar financeiramente também. Eu divulgo aqui para vocês, né, 3 grandes instituições que eu conheço, que eu acompanho, que é a Jocum, Jovens com uma Missão, que faz um trabalho de preparar obreiros, de preparar missionários, de apoio a missionários. Também a Portas Abertas, que é uma instituição que trabalha com a igreja perseguida, apoiando a igreja perseguida em países onde é proibido falar de Jesus. E também a Junta de Missões Nacionais, em que faz um trabalho belíssimo de missões, principalmente no Brasil e no mundo inteiro. Então, nós temos que cooperar com o Evangelho. E a igreja de Filipenses era uma igreja que cooperava com o Evangelho. E eu pergunto para você, qual é a cooperação que você tem dado ao Evangelho de Cristo? Nós temos que aprender a sermos uma igreja que coopera, porque se nós cooperarmos, o Evangelho ele vai avançando, avançando, se estendendo e alcançando mais e mais pessoas. Amém? Essa era a igreja de Filipenses. O tempo já está curto, eu gostaria de falar muito mais, mas a gente vai deixar para a próxima sexta-feira. Nós vamos continuar com esse estudo sobre a igreja de Filipenses. E hoje nós aprendemos que a igreja de Filipenses era uma igreja que compartilhava momentos, uma igreja que estava junto dos irmãos, nas suas necessidades, nos seus momentos bons, nos seus momentos ruins. Era uma igreja que causava saudade, porque eram irmãos muito amados, que estavam sempre presentes
nos momentos em que os irmãos mais precisavam. Era uma igreja que cooperava com o Evangelho e que avançava. Isso era o destaque na igreja. Amém? Que possamos ser uma igreja, que possamos estar presente na vida dos irmãos em cada momento. Que possamos ser uma igreja que coopera cada dia com o Evangelho. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus.